Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 77. Nós vamos ler a partir do verso 1. Que maravilha! Salmo 77. Salmo de Asaf. Asaf, um dos responsáveis pelo templo, ele e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre angústia espiritual. Todo mundo achou? Maravilha. Eu vou ler para você a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Amém, meus irmãos? Sente-se. Com tudo isso que eu li, até a metade, será que Asaf estava aflito? Será que ele estava angustiado? Será que Asaf estava perturbado dentro dele? Será? Asaf, uma pessoa que trabalhava no templo de Deus, um levita, uma tribo consagrada, separado para Deus, nos tempos de hoje, um ministro de Deus. Assim como outros salmos, que ele começa contando uma aflição, mas depois ele conta o motivo de permanecer firme com Deus, como isso é vantajoso. Nós estamos vivendo uma era de contradições, se você parar para pensar. Porque você nasce para viver, não é? Você não nasce para passar uma vida desejando morrer. Porque você estuda para você trabalhar, mas alguns esquecem que a qualificação não imuniza ninguém do trabalho, só nos aperfeiçoa. Você casa para você ficar casado, mas alguns casam e continuam com a ideia de solteiros. Eu digo que vivemos a era de contradições, porque o conhecimento sobre as coisas, pelo nível histórico, aumentou absurdamente. Nós nem conseguimos acompanhar, pela tamanha tecnologia que nós temos, a toxicidade que está sendo de tanta informação. Se você quisesse saber de alguma coisa, antigamente, você depende. Antigamente, nem estou falando muito longe, não. Estou falando anos 80, anos 90. Você dependia da televisão. Você tinha que ir para uma biblioteca. Você precisava conversar com um profissional. Hoje, nós temos um acesso incrível, que é a internet. Estamos até intoxicados, para você ter uma ideia. Então, eu digo que vivemos uma era de contradições, porque o conhecimento das coisas, olha para cá, o conhecimento das coisas tem aumentado. Porém, a sabedoria não. A sabedoria não tem aumentado. Você vê pessoas que têm uma tecnologia incrível, jovens, que eles sabem fazer tudo por um sistema, porém não conseguem ter um relacionamento. Não conseguem se relacionar direito com ninguém. Porque tem amputado de certas iniciativas. Isso é, você fala com eles, com muitos jovens, não vou dizer todos, né? E eu já ouvi isso, já sei sobre isso, já sei sobre aquilo, na teoria. Agora você conversa com uma pessoa de idade, que você pergunta para essa pessoa de idade: a senhora tem Instagram? A senhora tem, eu ia falar Orkut, a senhora tem Instagram? A senhora tem Facebook? A senhora tem WhatsApp? Ela vai falar para você: eu tenho Tandrilax, pode ser?
porque não sabe. Só que você vai falar sobre vivência com essa senhora, vai falar sobre vida com esse homem. Você vai ver um jardim na tua frente. Quando você tem uma dificuldade de relacionamento, você vai ver um homem experiente bater no teu ombro e falar: isso aí é fase, rapaz, não dê bola, para com esse orgulho, isso aí sai tudo na urina depois. Você vai ver aquela senhora falar: pare de dar tanta bola para isso, aí se estressa demais, você não aproveita a vida, daqui a pouco vocês estão duas pessoas que passou o tempo e vocês não se aproveitaram, deixa para lá. Você vai ver que essas pessoas, elas não viveram um tempo de contrariedade. Então, para você ter uma ideia, olha como está contrarioso, vamos dizer assim, hoje em dia. Chega o final de semana, a pessoa vai lá e enche o nariz de pó, porque não vê sentido na vida, e precisa de anestesia. Pessoas que vivem falando tanto daquelas outras pessoas, que enchem o nariz de pó, mas usam outro tipo de droga, e uma delas é a fofoca, extrema fofoca. Por quê, pastor? Porque a vida de toda fofoqueira é perturbada, absurdamente perturbada. Pessoas que falam tanto de fé às vezes, mas que as suas decisões não são guiadas pela fé, apenas por aquilo que se enxerga, né? Na verdade não crê, só espia a fé de outras pessoas. É contraditório querer viver e ir se matando aos poucos, e perdendo o que se conquistou, não enxergar o que tem, viver reclamando e insatisfeito. Você conhece alguma pessoa que vive reclamando da vida? Vive reclamando do corpo, vive reclamando do cabelo, vive reclamando de cada culto que sai, vive inquieto durante a mensagem, não lê a Bíblia de jeito nenhum, mas quando chega na igreja quer ler a Bíblia, na hora da mensagem. Não louva a Deus de jeito nenhum, meu irmão, de jeito nenhum. Eu vejo bastante disso, para qualquer lugar. Não louva a Deus de jeito nenhum, mas vive criticando outras pessoas. Meu irmão, viver reclamando, viver insatisfeito, viver moribundo, essa pessoa já morreu faz um tempo. Só que eu estou falando de pessoas, muitas vezes, jovens, que são presos por uma vida online apenas. Não vivem. É só uma vida online, jogos que prendem a atenção, online. A vida está passando, está sendo consumida. Esse tempo atrás eu falei com um rapaz de 23 anos, e ele falou: pastor, em um ano eu amadureci, o que eu não amadureci todo esse tempo, porque eu parei com os jogos online. O Vitor falou isso para mim. Um menino inteligente, faz faculdade de música, tem uma vida estável, uma família boa, o Victor, na verdade, né? Um menino muito bom. Só que ele falou: pastor, você não consegue perceber nada ao redor, porque esses jogos online, eles travam a tua atenção a todo momento, e eles desenvolvem em você uma ansiedade muito forte. Você não consegue desfrutar nada daqui. Você só fica pensando no depois, você enxerga o jogo em tudo. Isso é um vício. Meu irmão, o inimigo, ele quer roubar, matar e destruir. E nada como uma pessoa desatenta para que ele alcance esse êxito. Não é? Uma pessoa desatenta com um vício, uma pessoa desatenta com alguma coisa online. Sabe por quê? A pessoa vai chegando na altura da vida e começa a perceber que a vida ela não tem sentido. Aí deseja a morte, a vida não desenvolve, não tem prazer em nada que faz. Esses dias eu vi um rapaz que pulou de um viaduto e acabou se matando, né? E esse é o objetivo da angústia espiritual. A aflição, ela chega a tal nível que a pessoa, ela fica impulsiva. Inquietação, falta de paz, não dorme, falta de ar. Principalmente a inquietação noturna. Eu não estou falando de uma fase da vida. Eu não estou falando de algo clínico. Eu estou falando de uma pessoa que tem um distúrbio noturno incomum, desejo de morrer, não consegue achar amor em ninguém, não consegue confiar em ninguém, sem resposta de Deus, não tem sossego de dentro para fora, um vazio, que não sabe se é falta de comida,
de intimidade com alguém, se a consciência é pesada, se é saudade, se é uma ausência, uma perca, mas um sufocamento que transborda e acaba chegando até outras pessoas, porque essa pessoa insatisfeita, essa pessoa angustiada, angustiosa durante a caminhada, ela vai transbordando pessoas familiares, por exemplo, vai sufocando, vai transtornando. Quem aqui conhece alguma pessoa que tem um pouco desses sintomas, pelo menos levanta a mão? Quem conhece pessoas que têm esses sintomas assim, inquietos? Olha só, tem alguns, talvez quem não levantou a mão também, pode ser, as pessoas podem estar lembrando de você. É brincadeira. Mas a gente conhece alguém assim, porque o comportamento dessas pessoas denunciam, não se escondem, né? Só que essa mensagem está vindo para a gente mesmo. Você olha para a tua vida ao redor, aparentemente todo mundo queria ter a tua vida. Né? Ou se você está casado, ou se você tem estabilidade financeira. Pastor, você não sabe as dívidas que eu tenho, os boletos, mas você está vencendo, você está avançando. Pastor, você não sabe como é dificultoso para mim carregar esse corpo aqui, todo esgualepado, mas você não tem ideia quantas pessoas queriam ter a mão que você tem, quantas pessoas queriam ter a altura que você tem, a idade que você tem, as oportunidades que você tem. Você está entendendo? O emprego que você tem, o casamento que você tem. Você está entendendo? Então, chegam casos de uma aflição espiritual, de uma angústia espiritual, chega a tal nível, que algumas pessoas começam a ouvir vozes, que algumas pessoas começam a ver vultos. A pessoa vai fechar uma porta, parece que passou alguma coisa ali. E começa a acontecer coisas disso na rotina. Daqui a pouco a pessoa não está só, parece que eu ouvi alguma coisa ali. Parece que eu ouvi o Batman ali. Daqui a pouco não está, daqui a pouco a pessoa está vendo literalmente. Chega na cama, está lá. Sentado na cama, com a camisa da Fanáticos. Brincadeira. Porque se tiver a camisa do Paraná, a pessoa fala, você não assusta nada. Você está entendendo? A nível de tribulação que a pessoa chega. Aí, uma mente pressionada começa a se desencadear para alguns excessos na vida, por um desequilíbrio. Por exemplo, o alcoolismo. E começam a ter crises, às vezes, as aflições começam a ter, que literalmente é uma sensação de morte. Uma dor no peito que começa aqui, vai até as costas. Falta de ar, a pessoa pensa, eu estou tendo um ataque cardíaco, estou indo, já era. Chega lá no posto de saúde, no médico, vamos fazer um exame, não tem nada, a tua pressão 12/8. E a pessoa fica olhando para o médico assim, mas eu não estou mentindo. Tudo bem. Aí agora tem um nome que deram. Como é que é o nome disso? Não é Covid. Mas tudo é de pirona e Covid, né? Mas o pós-Covid deu muito disso, eles chamam de crise de pânico, de ansiedade, muito disso, Você lembra o Fred que está ali sentado? O Fred, no começo da fé dele, ele falava muito, né, Fred, que vinha uma dor no peito e a gente ia orar por ele, ele ia no posto e nada, pressão dele normal, e olha que tem que ter pressão para espalhar todo o corpo, sangue, né, Fred, ali tem que ter uma usina, mas... E a gente orava pelo Fred, daqui a pouco ele orava, no dia ele estava bem. Foi passando os dias. Eu achei interessante quando um dia chegou um pregador aqui. O nome do Fred não é Fred, né? Fred é o apelido. E o pregador, o Fred pensando assim, pastor, eu já fui sarado disso, ele já me falou. Chegou um pregador aqui, o Fred não assina o nome dele. O Fred, você está curioso para saber o nome dele, né? Fofoqueiro. O Fred não assina o nome dele, ele não coloca nas redes sociais o nome dele. Eu conheci de infância, a esposa dele sabe o nome dele, mas não tinha como aquele pregador, e aquele homem que veio pregar aqui, ele pegou e parou o culto e falou, quem é Fleidervan? É Vanderlei ao contrário. Quem é Fleidervan? Ele olhou, é você que Deus está falando. Vem aqui. E ele foi, veio até a frente aqui, e o pregador falou para ele assim, que Deus estava curando ele, porque ele viu alguns demônios fazendo uma roda, e um ataque, várias vezes esse ataque que fazia o espírito dele, e ele sentiu uma dor muito forte aqui.
Eu, a esposa dele, várias pessoas testemunhamos isso. Ele falou, Deus curou você. Deus honrou o que ele falava na frente de todo mundo. E tem uma, eu conversando com o Fred esse tempo atrás, no futebol, ô Fred, todo mundo tem crise de fé, né? Todo mundo tem crise de fé e coisa e tal. O que você pensa? E o Fred falou, o que eu penso? Eu lembro que Jesus me chamou pelo meu nome. Dá risada agora. Eu lembro que Jesus me chamou pelo meu nome. Mas, meu irmão, você consegue identificar um ataque espiritual na tua vida? Porque se você não souber identificar um ataque espiritual na tua vida, que gera essa angústia, essa aflição, essa parece que ausência que você tem que fazer alguma coisa, dá vontade de sair correndo na rua, ameaçar todo mundo, ou dar dinheiro para todo mundo, ou comprar tudo, ou consumir tudo que tem, senão você vai ser presa fácil no mundo espiritual, e eu e você precisamos existir no mundo espiritual como guerreiros. Aí se a pessoa não tomar cuidado, acaba buscando amor, e o resultado é amargura, acaba buscando alegria, e o resultado é tristeza, depressão, busca dinheiro, o resultado é dívida, busca prazer, e o resultado é dor. Parece que não existe um lugar para você descansar, não existe uma pessoa que o compreenda, parece que ninguém percebe a sua dor, ninguém consegue fazer uma leitura, e você às vezes consegue sufocar até o seu cônjuge, até os seus filhos, até os seus pais, líderes religiosos, para que eles façam uma leitura que só Deus pode fazer, por causa dessa angústia. Aí, alguns querem sarar de uma dor espiritual, tomando remédio físico. Olha, o lado clínico, ele tem que ser respeitado, sim, lógico que tem que ser respeitado, mas eu estou dizendo para você, não deixar de identificar um ataque espiritual. Se você se identifica com alguma coisa que eu citei aqui, segundo o dicionário, angústia é ansiedade ou aflição intensa, ânsia, agonia. Primeiro eu preciso que você entenda que não se define uma condição de estar vivendo em pecado com isso, pois Jesus estava aflito, Jesus passou por agonia. A Bíblia diz que Jesus, ele se agonizou a tal ponto que ele transpirou gotas de sangue. Ele ficou aflito, ele mesmo diz isso lá em Mateus 26:38, minha alma está angustiada até a morte. Então não se entra numa condição de estar em pecado, ou vivendo em pecado. E o Salmo 77, que eu li aqui, ele fala sobre a angústia que o poeta Asaf descreveu dentro de si. Ele se via sem amparo, nada o consolava, parecia sem forças, perturbado, e nem a lembrança de que há um Deus foi suficiente para o encorajar. Por isso, já que você identificou alguns pontos que ocorrem com você, eu preciso direcioná-lo a uma postura a partir de hoje. Amém? Está prestando atenção? Primeira postura que eu vejo aqui, e da forma como nós temos lidado. Primeira postura, Asaf, ele fez mais do que lembrar que Deus existe. Asaf orou. Orou. Verso 2, ele diz assim, no dia da angústia eu busquei ao Senhor. No dia da angústia eu busquei ao Senhor. O que você faz no dia da angústia? No dia da angústia, pastor, eu busco fluoxetim. O que você faz no dia da angústia, pastor? Dia da angústia, pastor, olha, eu vou para aqueles lugares que não presta. O que você faz no dia da angústia, meu irmão? Que a tua mente está pressionada. No dia da angústia, pastor, sinceramente, eu vou treinar. O que você faz no dia da angústia? Asaf, ele foi buscar ao Senhor, ele orou. E o que Jesus fez depois de confessar a sua angústia? A minha alma está aflita até a morte. O que Jesus fez? Ele foi orar. Quantas vezes que ele foi orar? Quantas? 3. Até ele ter paz. Ele orou até ter paz. Ele orou até o anjo vir consolá-lo. Você precisa entender que saber que Deus existe não é suficiente. Cuide da oração e Deus vai cuidar do teu coração.
Sabe, é importante a gente ir num psicólogo, às vezes? É lógico que sim. É importante respeitar os profissionais de saúde? Sim, os bons. Porque tem gente que acaba intoxicando pessoas só. Acabam, misericórdia, estragando a classe, que é tão respeitosa. Mas, às vezes, a pessoa, ela paga uma fortuna para alguém ouvi-la, porque, na prática, não acredita que Deus o escuta. A oração ela é muito importante. Está sofrendo um ataque espiritual e é vitorioso somente se lutar do lado espiritual. Molly Branham, eu não sei falar esse nome direito, tá? 92 anos de idade, inspirou um filme. Uma senhora, embora seja representada por uma senhora negra, isso pouco importa, se era branca ou negra, ela era branca. Mas eu fiquei amorizado por aquela senhora que representou, me lembrou a irmã Maria Helena, aquele filme Quarto de Guerra. Quando aquela mulher começa a orar no filme, quando postam nas redes sociais aquela mulher orando, você quase coloca a mão na televisão assim para que ela imponha as mãos em você. Eu indico esse filme porque ele se baseia no cotidiano dos casais e famílias de hoje. Quarto de Guerra. Um casal que já não se entendia mais em nada, que a rotina está os desconectando de dentro de si, já começam a ter outras opções em mente, pois não chegam a nenhum acordo, até que encontram uma mulher que ensina a eles o poder da oração, que vai mover e chegar em pontos que nós não conseguimos chegar, e a partir daí, ela aposta todas as suas fichas, determinada, colocando-se em uma oração pela causa. Aquela senhora no final do filme orando é sobrenatural aquilo, gente. Dá até vontade de aceitar Jesus de novo. Talvez eu estou falando com alguém que está com angústia espiritual, mas não ora, só tem ansiedade. Não se reserva para falar com Deus. Não se reserva em lugar nenhum da casa, no trabalho, no intervalo, seja o que for, para falar com Deus. Está aqui porque acredita em Deus, está aqui porque sabe que Deus ouve a oração, mas não fala com Deus quando está aflito, não expõe isso para Deus, dá apenas uma gemida de vez em quando. A oração Enéas, Senhor, tu sabes. A oração da comunidade terapêutica na hora do almoço, Jesus é jóia, abençoa essa boia. A oração Marracadarço, só isso. A pessoa diz, Senhor, só isso. E outra coisa, tem gente que acha que a oração de um pastor pode substituir a sua oração. Eu acho maravilhoso um hino do Vitorino Silva, aquele hino, a Deus toda a glória, a Deus, conhece esse hino, né? Tem uma parte que ele fala, o louvor de milhões de anjos não podem substituir o meu louvor. Eu vou repetir porque o inimigo se manifestou num caminhão lá fora. A oração, o louvor de milhões de anjos não podem substituir a minha oração e o meu louvor. Você está entendendo? Então a oração de ninguém pode substituir a tua. Você está aflito, meu irmão, você precisa se reservar e passar um tempo com Deus em oração. Pior que tem gente que desprioriza a oração e nega isso. Você nunca vencerá, eu vou repetir, você nunca vencerá a angústia espiritual se não buscar a Deus em oração, num nível fervoroso, como ele falou aqui. Ele estava falando alto, cada um tem um jeito fervoroso, alguns podem falar alto, outros não, e a gente não pode definir isso como verdade. Alguns têm uma convulsão de sentimento, outros não, mas não tem padrão. A questão é que a gente não pode estar tímido falando com Deus. Nós temos que nos expressar. Se você vai na Europa, lá pode ser mais lírico o tipo de música. Se você vai para a África, lá mais é expressivo. Se você estuda antropologia, você entende um pouco mais das culturas. Pessoas são diferentes. E nós não podemos colocar esse tipo de coisa numa caixinha religiosa, porque isso vai nos atrapalhar muito, vai nos conter muito. E a oração, meu irmão, é um momento de intimidade relacional com Deus incrível.
Você precisa priorizar isso, antes que suas insatisfações acabem com os seus relacionamentos e com os próximos. Você precisa traçar um plano de oração para a tua família. E a partir desse momento, que uma batalha se inicia, aliás, já se iniciou faz tempo, quando você entra nesse campo, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Olha para cá, porque reclamação não vence batalha. Não vence. Reclamação pode funcionar no PROCON, dependendo do ângulo da prefeitura, se tiver. Reclamação pode funcionar no mercado. Meu irmão, na família, ela pode ter um percentual considerável, mas não vai vencer batalhas no mundo espiritual. E eu estou falando de um campo espiritual. Remédios não vencem batalhas. Remédios, eles podem auxiliar você, num período ou outro, de uma forma química. Mas eles não vão vencer batalhas no campo espiritual, como eu estou falando. Desculpas de tempo não vencem batalhas. Dizer que ninguém te ajuda não vence batalhas espirituais. Mas a tua oração continua derrubando adversários. O inimigo das nossas almas, meus irmãos. Nós vamos guerrear espiritualmente com ele. Salmo 46, verso 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da... Bateu a angústia, eu vou me refugiar em quem? Queriam apedrejar Moisés, para onde que ele foi? Para a tenda. O profeta Jonas, em um momento de grande angústia, dentro do ventre do peixe, ele orou. Isso nos mostra que nunca é tarde para orar. Jonas capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele fala. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Segundo ponto. Qual que é o primeiro ponto, então? Oração, né? É o que Asaf fez. No dia da angústia, ele orou, ele buscou a Deus. Segundo ponto. Nessas horas, você deve lembrar, você deve meditar e falar de todas as coisas que Deus já fez por você no passado. O que o nosso irmão Fred, ele falou que no dia da crise de fé, quando houve ataque, o que ele lembra? Que Jesus chamou ele pelo nome. Isso consola. O Salmo 77, o verso 11 e o 12, continuando, ele diz assim, olha só o que Asaf fala. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Olha só, meu irmão, a pessoa ingrata, ela tem a mente curta e injusta. A pessoa ingrata tem a mente curta e injusta. A pessoa ingrata é mais ou menos assim. Nós saímos, que dia que é hoje? Dia 26. Nós saímos dia 26, passeamos, fizemos isso, fizemos aquilo. E hoje é terça-feira. No sábado, a pessoa vai estar reclamando para você. Porque a gente não sai, porque a gente não faz. Quantos pais, maridos, esposas, membros, pastores, seja quem for, tem um comportamento assim, de amnésia? Filhos que chegam às vezes para os pais e querem colocar o pai e a mãe na parede. Por quê, pastor? A ingratidão, ela é uma doença, um dos piores defeitos do ser humano. Eu lembro quando eu tinha uns 10, 12 anos, que eu queria uma coisa, eu não lembro o que era, uma calça eu queria. E daí, o meu pai tinha prometido que ia tal dia, e tinha o costume de ganhar uma roupa por ano, lá em casa, que era justamente para ir no jantar da empresa do pai. Aí ganhava um tip-top no ano. Eu queria uma calça. E o pai e a mãe agendaram o dia para a gente ir comprar uma calça nova. Chegou no dia, não foi, teve que reagendar. Eu não lembro qual que foi a questão. Depois a gente não sabia se ia dar e coisa e tal. Eu cheguei para minha mãe. Por que é importante o pai e a mãe falar a mesma língua, né? A mãe honrar o pai honrar a mãe. E eu cheguei para minha mãe, porque você nunca vai chegar direto para o pai peitar. Ou para quem você quer reclamar. Dificilmente é. Não vou chegar diretamente para o pastor reclamar. Vai chegar gente para obreiro, você está entendendo? Isso que é a importância da honra. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o tipo do pai que falou, e eu precisando de calça, e olha aqui, como que eu vou? E a minha mãe falou,
Você devia ter um pouco mais de consideração para o teu pai. Teu pai faz 2 anos que não compra uma calça para ele, pelo menos. Ele só usa aquela calça jeans desbotada, parece aquela música do Roberto Carlos, a velha calça jeans desbotada. O teu pai faz mais de 2 anos que não compra uma roupa para ele. Você deveria ter um pouco mais de consideração. Isso é, em outras palavras, para de ser ingrato. Honra mais o teu pai. Veja o sacrifício dele. Porque a pessoa que não lembra, ela vai ficar uma pessoa muito perturbada. Asaf está falando assim, parece que Deus não está me respondendo. Lembrando que é uma música de conclusão dele. É um degrau conclusivo. Ele está dizendo assim, o que muitas pessoas falam, o que passou dentro dele. Parece que Deus não me responde. Parece que a minha vida não vai. A mensagem do pastor Rogério Amorim, que ele fala bem assim, antes de dizer para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Você deve se perguntar, Senhor, o que eu não estou fazendo? Porque talvez é falta de uma postura que a vida não avança. A pessoa ingrata, ela tem mente curta e injusta. Nunca se lembra sobre o teto, sobre a cabeça que dorme, dos familiares perto, bem, dos livramentos que Deus já deu. Não se lembra que Deus não te expôs os teus pecados mais vergonhosos. Não lembra que hoje encheu a barriga, que está com uma barriga de Kombi. Não lembra da sua mobilidade que anda, que vai para lá e para cá. Que quando sair daqui tem para onde ir. E os desafios na vida que tem pelo que lutar. Que tem a oportunidade de fazer certo o que não deu certo no passado. Comece a cultivar gratidão. Porque tudo que você é grato, você recebe mais. A pessoa grata é feliz. A pessoa grata, meu irmão, ela caminha com uma expectativa boa. Você já viu a diferença daquele... Parece que sempre está atual, né? O Chaves, quem assiste o Chaves. O Chaves é um menino, o que ele tem? Ele não tem pai, ele não tem mãe. Ele tem uma roupa maior que ele. Ele não tem ninguém por ele. Quando o seu Madruga perguntou para ele, e o seu Girafales, todo mundo tomando café, perguntaram para ele, já tomou café, Chaves? Eles, 2 vezes. Esse ano. 2 vezes durante o ano. Mas o Kiko, que tem tudo, é um menino mimado, morre de inveja do Chaves. O Kiko, menino infeliz, tem tudo. E o Chaves, quando ele pega um brinquedinho velho, quando ele começa a desenvolver alguma coisa, chega o Kiko, olha aquilo, corre para dentro, depois volta com as perninhas tortas dele assim, daquele jeito. Você conhece alguém que vive assim em redes sociais? Pai, saiu um novo iPhone, o meu, não presta. Pai, olha, você viu aquela do rapaz que veio de Dubai para cá, porque queria aprender algo que só tem no Brasil, estudar? Pai, eu estou meio sem jeito, porque eu fico andando aqui de Lamborghini, e os meus colegas da faculdade, todos andam de expresso, nesses ônibus, biarticulado, né? Eu estou meio sem jeito. E o pai responde para ele, não se preocupe, meu filho, o pai vai comprar um para você também. Uma pessoa mimada não é uma pessoa que tem tudo, não. Uma pessoa mimada é uma pessoa que não dá valor naquilo que se tem. Se eu fosse mais pentecostal, eu ia dar um berro agora. Meu irmão, olha o que ele fala aqui no Salmo 77, o verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quando Isaías recebeu a notícia, aliás, passei adiante aqui. Aliás, uma pessoa que ela tem uma memória curta desse jeito, ela nunca vai ter motivos para agradecer a Deus, para louvar, para ser feliz, para passear. Ela sempre vai estar vivendo uma ausência. E sempre vai estar angustiado ou angustiada. Sempre vai estar vivendo uma ausência. Por exemplo, você vai passear com a pessoa nunca consegue estar no lugar. Sempre vai estar assim, ó. Como diz o pastor Juvino, o que ele fala? Saiu uma legião de demônio agora. Sempre insatisfeito. Vai comer a comida? Tudo que vai fazer sempre está pesado.
quando faz uma piada, quando faz uma comparação, tudo o que vai fazer sempre é muito pesado. Asaf recitou o que Deus fez e consolidou o que o salmista registra no Salmo 119, verso 50. O que me consola na angústia é isso: a tua palavra me vivifica. Ele é consolado pelas promessas. Meu irmão, mas já imagine só, o pastor chega na igreja, de tanto desafio que tem, e isso e aquilo, chega na igreja e fala: irmão, está difícil esse negócio, você não tem ideia, irmão. Ah, meu Deus do céu, hoje de manhã foi assim, ó. Ontem, irmão, já parou para pensar nisso? Nós temos desafios, um diferente do outro, mas todos nós temos desafio. A diferença é quem olha para as promessas e confia, vai andar entusiasmado. Eu estava vendo a promessa, coloquei a mão naquela coluna, comecei a orar, e Deus falou comigo: ei, você está orando por coisa pouca, rapaz? Meu projeto para vocês é muito grande, vocês não têm ideia. Chamei a liderança da igreja, passei, falo para a igreja: gente, é muito grande, é bênção. Uns continuam, uns estão firmes, outros, sei lá, mas parece que as coisas acontecem com ela, as coisas acontecem com ele, Deus me abandonou. Quem na verdade não tem consideração por Deus, é você que pensa assim. Quando você confia nas promessas de Deus, você não vai se arrepender de ser dizimista. Quando você confia nas promessas de Deus, você não vai se arrepender, meu irmão, de ser ofertante. Quando você confia nas promessas de Deus, você não vai se arrepender de estar no ministério, de pagar o preço, de se dedicar à vida de alguém. Não vai ficar pensando em recuar toda hora, ofendendo a Deus. Você vai fazer, não é porque você vai receber, você vai fazer porque você já recebeu. E a salvação vale mais que tudo. A gratidão faz eu e você recebermos muito mais. Por favor, não tenha a mente blindada sobre o que eu estou ministrando aqui. Não humanize algo que é espiritual, porque isso é muito sério. Você é consolado pelas promessas. Eu escutei uma história, um relato de uma reportagem americana que eu achei bem interessante, você pode procurar isso, de um incêndio que teve numa escola. Foi muito rápido, foi uma parte elétrica e desabou um pedaço, uma fumaceira e coisa e tal. Então os bombeiros foram rápido e coisa e tal, a professora desmaiou porque bateu algo na cabeça, e de repente quando o corpo de bombeiros chegou, apagou o incêndio, conseguiu chegar até aqueles escombros onde estavam ali as crianças, o que chamou a atenção na reportagem, ele diz, elas estavam todas sentadinhas, de borboleta assim, né? E uma criança de pé. Aí perguntaram na reportagem, o que aquela criança fez para que aquelas outras crianças ficassem todas calmas e tranquilas. Não sei se alguém mais viu essa reportagem, levanta a mão se alguém mais viu. Olha lá, uma pessoa viu, pelo menos viu. A criança respondeu, eu disse para eles ficarem tranquilos, porque o meu pai é bombeiro, e ia vir resgatar a gente. Eu disse para as crianças ficarem todas tranquilas e sentadas, porque eles podiam ficar bem tranquilos, o meu pai não ia, em outras palavras, meu pai não vai deixar ninguém na mão, tá? Então fique tranquilo que ele já vai vir buscar a gente. Você está entendendo o que é um cristão? O que a criança fez? Ela acreditou numa promessa, ela acreditou no pai dela, isso consolou. Isso pode ter... Muita gente vive angustiado, como se não houvesse respostas boas para o amanhã. Porque está ligado com a mídia, está ligado com muita coisa aí que parece que tudo é uma desgraça, aflição, olha aí. E muitas pessoas desenvolvem síndrome também, mais síndromes, não consegue passar para lugar nenhum, não consegue fazer mais nada, simplesmente pelo medo, só medo, e aquilo vai tomando conta, e vai virando um pavor. Esse tempo atrás eu conversando com uma senhora, e ela me disse que não consegue ficar sozinha em casa. Eu falei, mas por quê? Você tem medo de demônio? Não, demônio não. Tenho medo de ver gente morta. Eu falei, não se engane. Gente morta não pode voltar. Expliquei, até biblicamente, mas não tem o que fale. E a pessoa fica perturbada mesmo. Medo de ver o que... Mas você já viu alguma vez? Não, eu nunca vi. Mas só assisti umas novelas, que nas novelas aparecia, né? Eu tenho medo de ver o que eu nunca vi. Está entendendo o pânico que gera em umas pessoas? Medo que aconteça, o que nunca aconteceu?
E se marcar, como aconteceu no livro de Jó, o que o Jó falou? Aquilo que eu sempre temia me aconteceu. Vigia, meu irmão. Acredite nas promessas de Deus. Terceiro ponto que eu quero passar para vocês aqui para finalizar. Entenda que a solidão não poderá produzir nenhum bem para você. Primeiro ponto, então, busque Deus em oração. Segundo ponto, qual que é? Traga à memória, como diz Jeremias, aquilo que lhe dá esperança. Promessa de Deus e tudo mais. Terceiro ponto, entenda que a solidão não pode produzir nenhum bem para você. Salmo 77, verso 13, agora sim. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quando Isaías recebeu notícia da morte, que o angustiou, a morte do rei Uzias, que o angustiou, ele foi para onde? Capítulo 6 de Isaías. Ele foi para o templo. E lá, algo de conserto, algo de bom, sempre acontece. Algo de bom aconteceu. Lembre-se que um predador, ele foca em uma presa desgarrada e machucada. Se você gosta de assistir esses National Geographic, se você gosta de assistir, você vai ver que um predador, ele fica focado, ele fica observando um tempo e olha sempre um animal desgarrado da manada ali, que está machucado, que está mancando, que se afasta por algum motivo, porque é aquele dali que eles vão perseguir. Eles não podem simplesmente dar um pulo na manada, porque a manada faz assim. Eles têm que focar em um ali. Então lembre-se que o predador ele vai estar atrás disso. Num ataque espiritual, meu irmão, tem que fazer, até como o Fred falou, ei, Deus sempre colocou amigos na nossa vida, que você talvez não está enxergando, por esse senso teu de solidão. Deus sempre colocou pessoas para nos ajudar, como foi dito domingo, nas fases da nossa vida. Não é só Lucas não, Deus colocou Cleópatra para andar no caminho com ele. Jesus, o próprio Deus colocou quem? Simão Cirineu para andar com ele. Paulo sempre estava lá, ou era Timóteo, ou era Tito, sempre tinha alguém. Está entendendo? Deus sempre coloca alguém nas nossas vidas, pode ser por fases, pode ser por um período muito longo de tempo, mas Deus sempre coloca. A solidão, meu irmão, ei, o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, parte A? Não é bom que o homem viva solitário. Não é bom que o homem esteja só. Quem que foi que disse isso? Deus que instituiu a família, Deus que instituiu o casamento, Deus que instituiu a igreja, comunhão, necessidade. Nós fomos feitos para não caminharmos solitários. Fomos feitos para isso. Não é? Então, eu tenho um limite e às vezes eu me retiro para orar com alguém, para receber a oração de alguém. Todos nós precisamos de um momento sozinho, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes Deus permite que você seja curado pela oração de outras pessoas. A comunhão sara a gente, o relacionamento sara a gente. Eu lembro uma vez, irmão, eu cheguei em casa, aquele dia eu estava aflito, isso no começo do ministério. Eu tinha acabado de adquirir uma conquista, uma bicicleta, para eu poder ir para a igreja na oração, que eu era responsável por missões, responsável pelo ministério de intercessão e de jovens da igreja. E eu falei, eu preciso ter uma bicicleta para agilizar. Aí, aquele dia estava complicado para mim. Cheguei em casa do trabalho à noite, a situação estava... Peguei minha bicicleta, lembrei de um missionário, amigo meu, que eu fiz uma amizade ao longo do caminho com ele. Ele já veio pregar aqui no começo desse ministério, aquele que disse, porque Jesus é bom. E talvez ele escute essa mensagem, né? O missionário Josnei. Aquele homem bateu com um Opala, estava em 5 no Opala, só ficou ele vivo. Aquele homem só tem um rim, o fígado teve que ser restaurado, o olho costurado, só tem um pulmão. Aquele cara é um Frankenstein. Eu falei, esse cara parece uma bola de capotão, daquelas antigas, meu, tudo remendado. Está parecendo umas ruas que a gente conhece aqui de Curitiba, né? Só 50 tons de cinza. E eu peguei a bicicleta, falei com ele, falou para você de mais de 20 anos atrás, 22, 20, sei lá. Peguei a bicicleta e fui lá na casa dele. Falei, mas não falei nada para ele que estava acontecendo comigo. Orei a Deus, falei, não vou ficar aqui em casa.
Minha mulher não estava em casa, não estava filho, nada. Eu falei, peguei a bicicleta e fui para lá no Santa Quitéria, lá numa comunidade, tem que falar assim. Quando eu cheguei lá, era aniversário dele, ele não sabia. E daí chegou pessoas, fizeram com bolo, aquele bolo que é nata, aquele que é bom para o fígado, nata. Um lugar absurdamente simples a condição. Tem lugar que você vai que é ternite fazendo as paredes da casa, chão batido. O pessoal senta onde tiver. E tem lugar que é até bom ter só nata, porque não tem como mastigar às vezes. Gente, dei os parabéns para ele, aquele povo ao redor ali, falando crentez, glória, predo, como é que é? Fipilenses, aleluia, toda hora, aleluia, glória, toda hora assim, consolenses, né? Pastor, aquele lá, né? Aí tem uns nomes que vão falando, mas o povo, e eu olhei a felicidade daquele povo, contente, feliz, olhei para aquele rapaz lá, com a roupa que dava uns 3 dele, pela fé, e a outra também lá, e a alegria, e aquele povo orando, festejando ali, e com aquele bolo que era um espirro de nata, uma espuma de máquina de lavar, sabe? E eu não falei nada para ele, não pedi oração, nada. Eu saí ali, constrangido, feliz, saí dali e pensei comigo, eu tenho que ser grato pela minha vida, eu não estou enxergando o que eu tenho, obrigado Deus. Eu voltei para casa que saiu uns 200 quilos das minhas costas. Falei, eu tenho que parar com isso e olhar na direção. Olha o que Deus me deu. Olha como eu sou uma pessoa abençoada. Não estou dizendo que eles não são abençoados, mas Ele me ensinou uma lição absurda, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Pastor Jefferson foi lá para Guiné-Bissau, falou cada coisa que acontece lá, 5 horas da tarde, a única refeição do dia. Uma espécie de arroz só, com mais alguma coisa, um arroz quebrado, que comem com a mão, num tacho grande. Os homens comem primeiro, depois vêm as mulheres, o que sobrar as crianças. Um absurdo. A quantidade, ele ajudou, ficou um tempo ajudando a dar banho nas crianças com deficiência ali, seja qual for, com alguma limitação, cheiro muito forte. Os 15 dias que ele ficou lá, a felicidade daquele povo. A felicidade. E às vezes você quer a refeição na mesa, só tem ovo, não tem carne. Não quero trabalhar hoje. Meu irmão, um morador de rua que come bem melhor que muita gente no mundo. A liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e tantas coisas aqui, é incrível, não é? Então, olha a tua vida, olha os teus pais, olha os teus filhos, olha aí a 2ª, 3ª, 10ª chance que você tem. Olha aí que pastor incrível que você tem. É brincadeira. Coxa branca. Olharam comigo e falaram assim. Primeiro passo. Começou a entrar numa crise espiritual? Fale com Deus. Medite nas coisas que Ele tem provido na tua vida. Como você é pessoa privilegiada. E o terceiro, não se isole. Eu já vi várias vezes pessoas falar, você está tá triste, você está... Vai lá no Erasto Guettner, começa a fazer visita lá. Começa a fazer visita na ala de queimados do Hospital Evangélico. Lá no Hospital Erasto Guettner, cheira carne humana putrificada, para você ter uma ideia. Quem já lidou com isso? Tem uma ala, a irmã que trabalhou lá, né? A irmã Marlene, tem uma ala escura, quando já não tem como mais remendar paciente. Ficam lá. Volta daqui 2 horas, já tem mais um. Às vezes tem 7, daqui a pouco chega lá, já tem 2 que faleceram. Quando nós acompanhamos minha sogra, né, amor? A Eliane, com 54 anos que ela faleceu, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer, mas ela ficou mexendo nos seios, mexendo na barriga e coisa. Não estou dizendo que não possa fazer, não é isso. Mas quando nós olhamos o estado que ela estava ali, não sei se ela estava pesando uns 30 quilos, 39 quilos. A situação dela que ela estava, a gente pensa assim, meu Deus, eu não estou dizendo que eu não tenho que me cuidar, não é nada disso, mas tem um limite até onde eu tenho que ficar neurótico com essas coisas. Muita gente que é neurótico com isso.
Dê valor para o teu corpo. Né? Vai fazer uma dieta, mas coma bem, viva bem, pare de loucura. Pare de loucura, sabe? Aquela pessoa que se entope de subtramina, achando que vai emagrecer. Você está entendendo? A famosa doença da paixão, a pílula da paixão, né? Que a pessoa vai... Daqui a pouco conquistou, vai... Fora os piné que dá. Não é verdade? Depois... eu casei com o César Menotti, o César Menotti engoliu o Fabiano, agora, o que está acontecendo? Olha para a tua vida, meu irmão, e você vai ver que Deus colocou alguém na tua vida que vale a pena sim, Deus te colocou na vida de pessoas que vale a pena sim. Deus não te deu um problema não, Deus te confiou uma missão muito grande. Ei, a angústia espiritual chegou na tua vida? Olha para Satanás assim, ó. Quando você busca Deus, você vai superar isso e não vai fazer nenhuma loucura, tá? Não vai fazer nenhuma loucura, pode ter certeza. Tem gente que está se endividando, tem gente que está se arrebentando e arrebentando os outros, porque não sabe discernir isso. Amém? Deus quer te livrar dessa angústia espiritual, saiba identificar. E o que eu quero fazer com você essa noite, não tem uma vida contraditória, eu quero orar com você e eu quero orar por você, eu quero convocá-lo para que você se posicione nessa batalha espiritual, que até hoje talvez você não se posicionou, resolvia de um outro jeito, amém? E eu quero convidar você a dobrar o seu joelho, sentado ou em pé, a falar com Deus agora, a pedir para Deus esse entendimento, esse discernimento, para que você aprenda a guerrear espiritualmente, colocando por terra todo esse mal, amém? De pé, de joelho, sentado, mas eu quero convidar você a fazer uma oração, na posição que você quiser, de joelho, enfim, mas isso é algo muito particular, tá? E que você aprenda a colocar todas essas questões diante de Deus aí. Às vezes, Deus permite que você seja curado dessa forma, tá? Eu vou orar junto com você, os pastores vão orar aqui na igreja, mas você vai começar a existir no mundo espiritual em oração, você vai começar a existir em oração nessa batalha, amém? Deus Todo-Poderoso e Fiel, nós queremos ungir agora as palavras de cada pessoa aqui, porque o Senhor sabe da angústia, da aflição, com que cada pessoa aqui sofre, o Senhor sabe dos ataques que inquietam essas pessoas, e que tentam deslocar, para que tenham medo de se aproximar do Senhor, em seja qual área for, seja familiar, financeiro, seja, Pai, apenas uma área como dessa, espiritual, com esse medo absurdo do Senhor, que no fundo sempre resolveu tudo. Pai, eu entreguei a tua mensagem a pessoas, Pai, que ou por redes sociais, ou mesmo na igreja, não tinham entendido os ataques espirituais que sofriam. No nome de Jesus, ressuscita essa pessoa em batalhas, ressuscita esse soldado, como o Senhor mesmo, Pai, ensinou ao profeta, para olhar para aqueles ossos de pessoas mortas, e profetizar a vida, e no final de tudo, eles eram soldados. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor que venha ministrar a cura através dessa vida, Pai, a cura sobre essa vida e através dessa vida, Pai, que o Senhor venha alcançar essa pessoa, sarando essa alma como um refrigério nessa alma, um refrigério, um alívio, um bálsamo de cura, assim como o Senhor já ministrou na minha vida, e também como eu testemunhei da vida de outras pessoas aqui. Eu peço ao Senhor, por favor, que encontre esta alma cansada agora, que está te buscando. O Senhor sabe, Pai, as ansiedades que essa pessoa tem sobre o amanhã, as tristezas que essa pessoa tem quando recorda do seu passado. Porém, Pai, eu estou te pedindo, meu Deus, venha derramar graça sobre a mente dessa pessoa, venha sarar, venha, Pai, inspirar essa pessoa a abrir a boca, inspirar essa pessoa, Pai, a guerrear no mundo espiritual,
com a mesma intensidade que já buscou o pecado, com a mesma intensidade, Pai, que já buscou algumas coisas, as conquistas na vida. Que no mundo espiritual, Pai, tem essa postura valente, tem essa postura guerreira. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, colocamos nas Tuas mãos cada situação em que temos vivenciado, colocamos nas Tuas mãos, Pai, cada obra maligna que tenta nos derrubar, pois nós estamos no Teu nome, Jesus, repreendendo a Satanás, estamos, Pai, amarrando as mãos e os pés e o colocando por terra agora, em nome de Jesus. Pai, aquelas frases que ele tentou lançar à nossa mente, de desânimo, de suicídio, de separação, de vícios, de convites impulsivos, nós estamos colocando por terra em nome de Jesus. Essas frases de insuficiência, essas frases críticas, Pai, críticas inconstrutivas, colocamos por terra em nome de Jesus e pedimos, Pai, que no nome de Jesus essa pessoa encontre o caminho a partir de hoje, da vitória sobre essa angústia espiritual, contra esse ataque, e toda vez que esse ataque vier, que essa pessoa siga esses 3 passos, meu Pai, da busca ao Senhor, da memória do que o Senhor já fez, e da comunhão que sara, em nome de Jesus. Nós estamos ligando essa oração aos céus, agradecendo ao Senhor pela cura, pela libertação, agradecendo ao Senhor, Pai, por essa sabedoria, em o nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus.